Boa noite a todos. Vamos iniciar esta sessão ordinária rezando a oração do Pai Nosso, pedindo a Deus que nos abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peço a todos os presentes que desliguem seus aparelhos celulares. Declaro aberta a sessão. Informo que estamos transmitindo esta reunião ordinária ao vivo pelo site oficial desta Casa de Leis. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura da ata da última sessão ordinária. Ata da reunião ordinária realizada aos 24 dias do mês de julho, correspondente à 19ª sessão ordinária de 2019, na sala das sessões da Câmara Municipal, Avenida Presidente Getúlio Vargas, nesta cidade de Cruz Machado, comarca de União da Vitória, Estado do Paraná. A hora regimental verificou-se a presença de todos os senhores vereadores. O senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária de 2019 e solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura da ata da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, passou-se para o expediente, contendo inicialmente a indicação de número 19 de 2019, de autoria do vereador Ezequiel Camargo. Terminado o expediente, o senhor presidente autorizou ao vereador autor da indicação a fazer o uso da tribuna e justificar seu pedido. Na sequência, passou-se para a ordem do dia, iniciando com a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes legislativo ao projeto de lei 1752 de 2019, que dispõe sobre a alteração da redação dos incisos 1 e 2 do artigo 3º da Lei Municipal 1445 de 2014 e da outras providências. Em terceira discussão, após a leitura do parecer das comissões, o senhor presidente abriu a palavra aos senhores vereadores para manifestações. Depois disso, a propositura foi para a votação, sendo aprovado por unanimidade. Adentro também, em terceira discussão, o projeto de lei 1753 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e da outras providências. Realizada a leitura da redação do parecer emitido pelas comissões competentes do Legislativo, o projeto foi aberto à discussão entre os senhores vereadores e, na sequência, encaminhado para a votação, sendo aprovado por unanimidade. A propositura em sequência e também em terceira discussão era o projeto de lei 1754 de 2019, que dispõe sobre a criação da ouvidoria e corregedoria do município de Cruz Machado, Paraná, e da outras providências. Realizada a leitura da redação do parecer da Comissão de Legislação, a propositura foi posta em discussão entre os senhores vereadores e, na sequência, foi a votação, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de lei sob o número 1744 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentais para o exercício de 2020 e da outras providências. Em segunda discussão,
Realizada a leitura do parecer emitido pela assessoria jurídica do Legislativo. O projeto foi à discussão entre os nobres edis e posteriormente encaminhado para análise das comissões permanentes. Projeto de Lei 1.755 de 2019, que dispõe sobre a abertura de crédito especial e da outras providências. A matéria que estava na segunda discussão foi realizada a leitura da redação do parecer emitido pela assessoria jurídica do Legislativo. Após foi a discussão e encaminhado para análise das comissões competentes para a emissão do parecer. Projeto de lei sobre o número 1.756 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aos servidores públicos da administração direta do município de Cruz Machado a revisão geral da remuneração. Em primeira discussão, efetuada a leitura da matéria e seus respectivos anexos em sessão, logo após foi a discussão. Na sequência, o projeto seguiu seu trâmite, sendo encaminhado para análise da assessoria jurídica. A mesma tramitação ocorreu com o projeto de lei sobre o 1.757 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, cuja súmula visa a lei para a decadência do crédito tributário através de comprovação de imagem obtida pelo satélite, aerofotogramétrica e da outras providências. Após lida a redação e seus respectivos anexos, a propositura foi à discussão e encaminhada para análise da assessoria jurídica desse Legislativo. Como matéria do Poder Legislativo, adentro os seguintes projetos. Projeto de lei. Sobre o número 18 de 2019, de autoria do vereador Edson Luiz Beure, que dispõe sobre a proibição de uso de narguilho em logradouros públicos do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, e da outras providências. A matéria em primeira discussão foi realizada a leitura da redação e respectivos anexos. Após foi encaminhada para análise da assessoria jurídica, para posterior emissão de parecer. Projeto de lei sobre o número 19 de 2019, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre concessão de reposição salarial aos servidores do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. A matéria em primeira discussão foi realizada a leitura da redação e respectivos anexos. Após foi encaminhada para análise da assessoria jurídica, para análise e posterior emissão de parecer. Projeto de lei sobre o número 20 de 2019, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a recomposição do subsídio dos vereadores do Poder Legislativo do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. A matéria em primeira discussão foi realizada a leitura da redação e respectivos anexos. Após foi encaminhado para análise da assessoria jurídica, para análise e posterior emissão de parecer. Projeto de lei sobre o número 21 de 2019, de autoria da mesa executiva, que dispõe sobre a recomposição do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários do município de Cruz Machado, Estado do Paraná. A matéria em primeira discussão foi realizada a leitura da redação e respectivos anexos. Após foi encaminhado para análise da assessoria jurídica, para análise posterior emissão de parecer. Terminada a ordem do dia, o senhor presidente, dando continuidade, declarou a palavra livre aos edis, da qual fizeram uso algum dos senhores vereadores presentes. E como não havia a fazer ou tratar, o presidente declarou encerrada a sessão e determinou que fosse lavrada a presente ata, que depois de lida e achada, conforme vai assinada pelo senhor presidente, por mim, secretário, e por todos os senhores vereadores presentes.
Não tendo chegado à mesa nenhum pedido de impugnação ou retificação da ata, considera-se a mesma aprovada. Passamos agora para o expediente. Iniciamos com a leitura do parecer jurídico encaminhado pelo Executivo Municipal, referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020. Peço ao primeiro secretário que realize a leitura. Parecer jurídico sobre o número 365 de 2019. Foi encaminhada a este departamento jurídico o projeto de lei sobre número 1744 de 2019, de autoria do Poder Executivo Municipal, senhor Euclides Paza, o qual dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração da proposta orçamentária e normas de execução financeira a serem executadas no exercício de 2020. Em análise ao presente projeto de lei, verifica-se que o mesmo está em consonância com o disposto da Constituição Federal, em seu artigo 165, inciso 2º, parágrafo 2º, os quais dispõem que: artigo 165, de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: primeiro, o plano plurianual; segundo, as diretrizes orçamentárias; terceiro, os orçamentos anuais. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas de prioridade da administração pública federal, incluindo as despesas de capitais para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Dessa forma, esta procuradora emite parecer favorável, tendo em vista que, do ponto de vista jurídico, o referente projeto atende perfeitamente os parâmetros legais, não havendo óbice para a aprovação do mesmo, estando apto para tramitar regularmente perante a Câmara Municipal. É o parecer salvo melhor juízo. Cruz Machado, 27 de julho de 2019. Suzana Leia Cone, procuradora do município. Não constando mais documentos no expediente, passamos para a ordem do dia. Iniciando com o projeto de lei sob o número 1756 de 2019. Em segunda discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada desta Casa de Leis. Parecer jurídico 26/2019. Projeto de lei 1756/2019. Súmula. Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal para conceder aos servidores públicos municipais da administração direta do município de Cruz Machado revisão geral de remuneração. Recebo para apreciação e expedição de parecer jurídico o projeto de lei número 1756/2019, de iniciativa privativa do excelentíssimo senhor prefeito municipal, o qual busca autorização legislativa para conceder revisão geral de 2,50% aos servidores públicos municipais ativos da administração direta de Cruz Machado, sendo a reposição da correção inflacionária no percentual de 2,07% referente ao acúmulo de janeiro a dezembro de 2017
do ano 2018 apenas de forma parcial, concedendo-se o percentual de 0,43%. O índice utilizado é a medição do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, efetuado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Acompanha o projeto Parecer Contábil sob o número 189/2019 e seus anexos, sendo planilhas de projeções de receitas e despesas para este exercício e subsequentes e demais anexos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, atestando ainda que a projeção de gasto total com pessoal passará para 53,66% para ao segundo quadrimestre, e projetando ainda a despesa com os acréscimos aos demais períodos, e ao final efetua as ressalvas com relação ao índice de pessoal que atualmente ultrapassa o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 51,30%. Temos que, no caso em apreço, com relação ao município estar além do limite prudencial com relação a gasto de pessoal, no que concerne à revisão geral, esta mesma assim é garantida na forma do inciso 10 do artigo 37. Portanto, a revisão geral anual é assegurada pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil, junto ao artigo 37. Destaco, assim, ser a revisão geral um direito constitucional, tanto que é uma das exceções previstas junto à Lei de Responsabilidade Fiscal, em caso de exploração do limite com pessoal. Mesmo assim, a revisão é autorizada nos termos do conforme extrai-se do artigo 22, inciso 1º, parte final. Artigo 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos artigos 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. Primeiro, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da Constituição. Temos assim que a revisão inflacionária, ora buscada, é um direito de todos os servidores públicos. Assim, estando o projeto devidamente acompanhado de parecer técnico contábil e atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, não vislumbra óbices ou ilegalidades na referida matéria, podendo esta ser apreciada, analisada e votada pelos nobres edis. Nesses termos é o parecer Cruz Machado, Paraná, em 1 de junho de 2019. Elisângela Marli Zakcheski, assessora jurídica do Legislativo. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu gostaria de aproveitar a oportunidade em que está sendo feita a discussão desse projeto, que é para a reposição da inflação referente a todos os funcionários do município de Cruz Machado, e fazer uma abordagem aqui em relação ao que está acontecendo em relação à reposição e do plano de cargos e salários do magistério do município de Cruz Machado. Eu tive numa reunião onde o sindicato esteve presente e hoje tive com vários professores, onde nós analisamos e verificamos junto ao portal para saber realmente qual é o piso salarial nacional e qual o piso salarial no município. E nós temos uma diferença em relação muito grande, em relação ao piso municipal, ao piso nacional. Daí o Poder Executivo, ele coloca e fala assim, mas no município não tem nenhum professor que ganhe menos que o piso. Não tem realmente ninguém. Mas é que a tabela não está sendo corrigida. E isso está abriu margem para questionamento jurídico, e o sindicato está aconselhando os professores a fazer essa busca jurídica por essa reposição. Mas isso é incorreto. Isso vai acarretar prejuízos para o município. O que nós observamos lá? Que para 20 horas
O piso municipal é de R$ 1.152,79. O piso nacional é R$ 1.278,72. Para fazer essa correção, não é inflação, não é nada, é a correção do piso, tem uma diferença de 10,92%. Então, se vai fazer só 2,5%, essa diferença é questionada judicialmente. Agora, o grande problema vai ser se o município vai lançar concurso público nos próximos meses, se realmente vai lançar, ele vai ter que estabelecer o piso nacional para o concurso. E vai ser quando? Ele não pode fazer de forma irregular. Vai ter que estabelecer os R$ 1.278,72. Então, vai ter um problema ou não vai sair um concurso público futuramente. Então, é um questionamento que os professores estão fazendo. O sindicato está orientando a ação judicial. Os advogados estão contentes com isso, porque a porcentagem deles vai cair. Agora, perante a legalidade, o município está incorreto. Se é isso? Repasso o projeto para análise e emissão de parecer das comissões competentes desta Casa de Leis. Projeto de lei sobre o número 18 de 2019. Em segunda discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada desta Casa de Leis. Parecer jurídico sobre o número 27 de 2019. Projeto de lei 18 de 2019. Súmula dispõe sobre a proibição de consumo de narguilho em logradouros públicos no município de Cruz Machado, Estado do Paraná, e da outras providências. Primeiro, o projeto de lei de iniciativa do vereador Edson Luiz Beure e pretende apenas restringir o uso de narguilho em logradouros públicos, sendo que em seu parágrafo 1º vem dispor para os efeitos da lei que seriam os logradouros públicos, o que se aplica esta lei. Mais adiante, o projeto de lei, claro que a restrição é apenas ao consumo em logradouros públicos. Não pretende alterar as normas vigentes aplicadas pelo Poder Executivo aos estabelecimentos que comercializam o referido produto. Segundo, temos que nos termos do caput do artigo 24 e inciso 12º da nossa Constituição, temos que, artigo 24, compete à União e aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Terceiro, 12º, Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Já o artigo 30 da Constituição prevê que os municípios têm competência para editar as referidas leis, com fulcro no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que diz: compete aos municípios, primeiro, legislar sobre o assunto de interesse local. A definição de interesse local somente pode surgir diante do caso concreto e se a coletividade local sofre com a questão do consumo do narguilho nos logradouros públicos, que impossibilite o seu trânsito ou que de alguma forma traga prejuízo à coletividade. É possível expedir normas a este respeito. Assim, torna-se claro que dentro
dentre as matérias concorrentes, o município somente pode suplementar no que couber, observando o interesse local, entendendo esta assessoria que o projeto que pretende restringir, proibir o consumo de narguilho exclusivamente em logradouros públicos é legal, com base no artigo 24, inciso 12º e artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal de 1988. A espécie normativa proposta é adequada ao objetivo a ser alcançado e respeita os princípios constitucionais inerentes à administração pública. Quando a técnica legislativa referido projeto está de acordo com o que preceitura a lei complementar de número 95, de 26 de fevereiro de 1988. Assim fica demonstrada a inexistência de conflito entre o referido projeto de lei e a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município. Diante de todo o exposto do ponto de vista de constitucionalidade, juridicamente e boa técnica legislativa, esta assessoria opina, salvo o melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei 18 de 2019. Não possui óbice legal para ser apreciado pelo plenário desta Casa Legislativa. No que tange ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois cabe aos vereadores, no uso da sua função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais, salvo o melhor juízo é o parecer. Cruz Machado, 1º de junho de 2019. Elisângela Marlis Akchesk, advogada do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu gostaria de manifestar em relação a esse projeto do nosso colega aqui, que ele se propôs a fazer. Em si, eu vejo o projeto que é ótimo, é necessário. Porém, a preocupação é a praticidade disso. Como isso será controlado? Quem será o fiscal que vai lá e vai pedir que se impeça de fazer esse consumo? Nós temos fiscal na prefeitura. Qual é o fiscal? Fiscal de tributos. Mas não temos fiscal, polícia municipal. Vai ter alguma articulação com a polícia civil, militar, que ela vai fazer isso? Vai ter uma lei. Isso é uma das minhas preocupações. Outra situação, antes de começar a coibir, ir lá e punir, de alguma forma, impedir, eu espero que o município, na hora de regulamentar isso, faça uma conscientização, através de cartilha, através de alguma forma, e conscientize a população em relação à situação, em relação a essa lei, para que isso tenha uma praticidade. Senão vai ser sem efeito. E eu acho, é a minha opinião, não sei a opinião dos outros. Presidente, eu também acho que quero ver como que vai ser executado esse projeto. Não que eu seja contra, mas perante o parecer, já tira todo o poder do projeto. Então, teria que, sei lá como que vai ser feito isso, que na verdade precisa inibir isso, mas eu quero ver como que vai ser usada a lei daí.
Repassa o projeto para análise e emissão do parecer das comissões competentes dessa Casa de Leis. Projeto de lei sobre o número 19 de 2019. Em segunda discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do pareceres jurídico e contábil emitido por este Poder Legislativo. Parecer jurídico 29 de 2019. Data 1º de junho de 2019. Assunto: projeto de lei 19 de 2019. Pretende o projeto de lei conceder a recomposição em decorrência da corrosão inflacionária, revisão geral, no percentual total de 2,50% a seus servidores, aplicando-se o respectivo índice em todos os níveis e faixas da tabela de vencimento do plano de carreira, cargos e vencimentos do Legislativo Municipal em seu anexo 1º da Lei Municipal número 1165 de 2008, assim como em suas alterações. Temos que a proposta visa recompor as perdas ocasionadas pela corrosão inflacionária do ano de 2017, de forma integral, vez que o índice acumulado e medido pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no período de janeiro a dezembro de 2017, foi de 2,07%. Porém, com relação ao ano de 2018, será de forma apenas parcial, pois conforme consulta efetuada por esta assessoria, junto ao site Portal Brasil, o índice apurado e acumulado em 2018 foi um total de 3,43%, sendo concedido apenas pelo projeto de lei a recomposição no percentual ínfimo de 0,43%, referente às perdas inflacionárias do ano 2018. Cabe aqui ressalvar que, neste ponto, os servidores do Legislativo estão vinculados aos mesmos índices concedidos aos servidores do Executivo, ou seja, devem a estes serem aplicados os mesmos índices concedidos com relação à recomposição inflacionária, pois não se trata de aumento real, conforme entendimento consolidado. E citando ainda a nossa Igreja Tribunal de Contas do Estado, a revisão geral, também chamada de recomposição ou reposição, está constitucionalmente assegurada no artigo 3º, inciso 10 da Carta Federal, a qual deve ser igual para todos os servidores, com exceção do reajuste salarial, que neste caso deve ser aplicado respeitando a iniciativa de cada poder. Continuando, temos que a reposição inflacionária, ora buscada, trata-se de um direito constitucional, devendo o texto da lei trazer expresso o índice que se aplica e o período a que se refere. O que entende o presente projeto de lei, conforme esclarecido acima, não se poderá, tendo em vista o Poder Executivo ter concedido a recomposição apenas parcial 2018, conceder a seus servidores do Legislativo índice diverso, tendo em vista a vinculação aos mesmos índices quando se trata de revisão geral, recomposição inflacionária. Sobre os aspectos contábeis, vislumbra-se parecer técnico que certifica a existência de recursos financeiros e orçamentários, assim como a reposição não irá atentar contra o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando o Poder Legislativo bem abaixo do limite prudencial aplicado a este poder. Destaco que as pretensões da reposição das perdas inflacionárias encontram amparo ao disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Assim como, se o referido projeto é de iniciativa da mesa diretiva desta Casa de Leis, nos termos da previsão legal, junto ao artigo 46 da Lei Orgânica Municipal. Concluo assim pela legalidade do projeto de lei 19/2019, vez que atende às normas legais, detém previsão orçamentária e financeira, estando apto
a prosseguir o seu trâmite normal, devendo ser este encaminhado às comissões específicas desta Casa de Leis para manifestação e posterior votação em plenário sobre a matéria. Nos termos acima, é com fulcro na legislação aqui citada, expresso o presente parecer. Cruz Machado, 1º de junho de 2019. Elisângela Marlisa Kcheski, assessora jurídica do Legislativo. Parecer contábil. Em atenção à solicitação da mesa diretiva da Câmara Municipal de Cruz Machado para a emissão de parecer contábil referente ao projeto 19/2019, que dispõe sobre a recomposição do salário dos servidores efetivos do Legislativo de Cruz Machado no percentual de 2,5%. Certifico que há recursos orçamentários para o pagamento das obrigações conforme a dotação especificada abaixo. Após a recomposição, a despesa total do Legislativo prevista para o exercício de 2019 será em torno de R$ 1.116.160,64, sendo uma projeção de índice de gasto no percentual de 2,13% para o segundo quadrimestre e de 2,11% para o terceiro quadrimestre de 2019. Para o exercício de 2020, projeta-se um índice de 2,26% conforme projeções anexo. Observação. Os meses de janeiro a junho são despesas já realizadas. De julho a dezembro, incluindo 13º, são projeções. A receita corrente líquida projetada é de R$ 53.089.855,23 para o exercício de 2019. É projetado. Fonte contabilidade da Prefeitura Municipal. O parecer é favorável, visto que as despesas totais de pessoal do Legislativo ficarão abaixo do limite prudencial, que é 5,7%, conforme parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais limites constitucionais, e que há saldos disponíveis nas dotações orçamentárias. Cruz Machado, 1º de julho de 2019. Giovanni Rodrigues Masro, contador. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise e emissão de parecer das comissões competentes desta Casa de Leis. Projeto de lei sob o número 20 de 2019. Em segunda discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres jurídicos e contábil emitidos por este Legislativo. Parecer jurídico súmula número 30 de 2019. Projeto de lei número 20 de 2019. Súmula. Dispõe sobre a recomposição do subsídio dos vereadores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Projeto de lei sobre o número 20 de 2019. Com iniciativa privada do Poder Legislativo Municipal, visa autorização para efetuar a revisão do subsídio dos vereadores do município de Cruz Machado, Paraná, a fim de recompor os subsídios em decorrência da inflação, não havendo, portanto, aumento real, apenas tão somente a aplicação do índice de inflação, apurado no período de 2017, e em seu acumulado no ano de 2018, de forma parcial. O índice a ser concedido nos anexos, nos exatos termos do que será concedido aos servidores públicos municipal em geral, sendo este no percentual de 2,50%. Conforme o projeto de lei número 1756 de 2019. Poder Executivo e o projeto de lei 19 de 2019 do Poder Legislativo, onde o índice medido pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor,
apurou no acumulado de janeiro e dezembro de 2017 o percentual de corrosão de 2,07 ao ano de 2018 e acumulado 3,43%. Ocorre que, com relação ao ano de 2018, o projeto de lei do Poder Executivo prevê apenas recomposição de 0,43%, referente às perdas inflacionárias de 2018. Portanto, estando a presente recomposição no ano de 2018, limitado a esse índice, a limitação ora imposta advém da própria Constituição e da Instrução Normativa número 72 de 2012 do Egrégio Tribunal de Contas do nosso Estado, o qual normatiza e dispõe aos créditos aplicados no exercício do controle das despesas com subsídio de agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipais, onde, junto ao artigo 17, temos que: artigo 17. Atualização do subsídio dos agentes políticos do Poder Legislativo não pode exceder a perda inflacionária acumulada da data da entrada em exercício do cargo até a data do recebimento, observando-se o menor índice no caso de revisão concedida aos servidores ser inferior à inflação do período. No que concerne a legislação da concessão da reposição inflacionária, a mesma encontra-se incumpida junto ao artigo 37, inciso 10º da nossa Constituição da República Federativa, conforme 10º, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixadas ou alteradas por lei específica, observando a iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data, e sem distinção de índice. Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Sobre os aspectos contábeis e financeiros, o parecer contábil expedido pelo contador dessa Casa de Leis atesta a existência de recursos e o respeito aos limites constitucionais e da lei da responsabilidade. Assim, temos que o projeto de lei 20 de 2019 atende os aspectos legais orçamentários e, neste termo regular, a sua proposição, estando apto a analisar, discussão e votação dos nobres edis. Cruz Machado, 1º de junho de 2019. Elisângela Marlisa Kcheska, advogada do Legislativo. Parecer contábil. Em atenção à solicitação da mesa diretiva da Câmara Municipal de Cruz Machado para a emissão de parecer contábil referente ao projeto número 20 de 2019, que dispõe sobre a recomposição do salário dos servidores efetivos do Legislativo de Cruz Machado, no percentual de 2,5%. Certifico que há recursos orçamentais para o pagamento das obrigações conforme a dotação especificada abaixo.
Após a recomposição, a despesa total do Legislativo prevista para o exercício de 2019 será em torno de R$ 1.116.160,64, sendo uma projeção de índice de gastos no percentual de 2,13%, segundo quadrimestre, e de 2,11% para o terceiro quadrimestre de 2019. Para o exercício de 2020, projeta-se um índice de 2,26%, conforme projeção anexa. Observação: os meses de janeiro e junho são despesas já realizadas. De julho a dezembro, incluindo o 13º, são projeção. A receita corrente líquida projetada é de 53.855.855,23 para o exercício de 2019. É projetada fonte contabilidade da Prefeitura Municipal. O parecer é favorável, visto que as despesas totais de pessoal do Legislativo ficarão abaixo do limite prudencial, que é de 5,7%, conforme parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais limites constitucionais, é que há saldo disponível nas dotações orçamentárias. Cruz Machado, 1º de julho de 2019. Giovanni Rodrigues Marzo, contador da Câmara. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repasso o projeto para análise e emissão de parecer das comissões competentes desta Casa de Leis. Projeto de lei sobre o número 21 de 2019. Em segunda discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pela advogada desta Casa de Leis. Parecer Jurídico 31/2019, Projeto de Lei 21/2019. Dispõe sobre recomposição do subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário do município de Cruz Machado, Estado do Paraná e da outras providências. Busca o Projeto de Lei 21/2019 a recomposição inflacionária junto aos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais do município de Cruz Machado, Estado do Paraná, em 2,50%, com relação ao índice apurado pelo INPC. Índice Nacional de Preço ao Consumidor e do BGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente ao acúmulo de janeiro a dezembro de 2017, o percentual de corrosão de 2,07% e no ano de 2018 o acúmulo apurado foi de 3,43%, sendo concedido, porém, apenas o percentual de 0,43%, referente às perdas inflacionárias do ano 2018. Limitação esta que deve ser observada conforme adiante salientamos. A respeito da legalidade da concessão da reposição inflacionária, a mesma encontra-se esculpida junto ao artigo 37, inciso 10 da Constituição da República Federativa, conforme in verbis. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso com relação
dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Outro sim, a Lei Municipal 1543/2016, a qual veio a fixar o subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, prevê em seu artigo 5º a revisão anual aos subsídios, desde que observado o menor índice, no caso da revisão concedida aos servidores públicos ser inferior à inflação do período. Pois é o que se observa com relação ao exercício de 2018. Portanto, fica limitada também a recomposição dos subsídios ao índice aplicado aos servidores que, nos termos do projeto de lei 1756/2019, é menor que a inflação apurada no período 2018. Prosseguindo, além da limitação da Lei Municipal 1543/2016, a Instrução Normativa 72/2012 do Egrégio Tribunal de Contas do nosso Estado, a qual normatiza e dispõe os critérios aplicados no exercício do controle das despesas com subsídios de agentes políticos do Poder Executivo, efetua limitações que deverão ser respeitadas no presente caso aplique-se o que dispõe o artigo 9º. Vejamos. Artigo 9º. A atualização acumulada dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo não poderá exceder a perda inflacionária desde a entrada em exercício do cargo até a data do recebimento, observando-se o menor índice no caso de a revisão concedida aos servidores ser inferior à inflação do período. Por fim, a recomposição dos subsídios deve ser por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, o que no presente é do Poder Legislativo. Sob os aspectos contábeis, observa-se que o projeto dispõe que estas decorrerão de dotações próprias do Poder Executivo. Assim, por todo o acima exposto, pelos aspectos legais acima citados, termos pela regularidade de iniciativa e de matéria do projeto de lei 21/2019. Cruz Machado, 1º de junho de 2019. Elisângela Marli Zakcheski, advogada do Legislativo Municipal. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Repassa o projeto para análise e emissão de pareceres das comissões competentes desta Casa de Leis. Projeto de lei sob número 1744/2019. Em terceira discussão, peço ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei número 1744/2019. Dispõe sobre as diretrizes gerais para elaboração, proposta orçamentária, normas e execução financeiras a serem executadas pelo município de Cruz Machado no exercício de 2020 e da outras providências. Relatório. O projeto de lei dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Cruz Machado para o exercício de 2020. Foi protocolado nesta Casa de Leis em 30 de abril de 2019 e, após tramitar regularmente por 2 sessões ordinárias, foi posteriormente encaminhado pelo presidente do Poder Legislativo Municipal esta comissão para análise e parecer. Análise e parecer do relator. A LDO, numa explicativa sucinta, é o instrumento estabelecido na Constituição Federal para fazer ligação entre o Plano Plurianual PPA e a Lei Orçamentária Anual. LOA, tendo como objetivo primeiro o estabelecimento dos parâmetros necessários à alocação de recursos no orçamento anual, de forma a viabilizar
na medida do possível, atingir as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos no PPA. Da análise consta que a elaboração do projeto de lei foi observada as disposições legais pertinentes às normas constitucionais, os ditames da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, da Lei Federal número 4.320 de 1964, que dispõe sobre as normas gerais para elaboração das peças orçamentárias e as ações prioritárias e as respectivas metas da administração pública municipal para o exercício de 2020 estão em conformidade com a realidade do município. No mais, o parágrafo único, inciso 1º do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal assegura a participação popular através da realização de audiências públicas, as quais devem ser organizadas durante o processo de elaboração e discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o qual foi devidamente acatada, sendo realizada audiências públicas na data de 29 de maio do corrente ano nas dependências deste Poder Legislativo Municipal, da qual a população e demais órgãos foram convocadas por meio de publicação via internet e diário oficial. Outro sim foi respeitado a iniciativa e competência para a apresentação da matéria, assim como seus aspectos relativos à tramitação, devendo a mesma ser votada de acordo com a Lei Orgânica Municipal, junto ao exposto no artigo 55. Por fim, não se vislumbra vícios na propositura. Opino pela legalidade do projeto de lei. Reservado o mérito para cada vereador manifestar-se livremente em plenário. Voto pela aprovação, é o parecer. Voto da comissão. A comissão, por unanimidade de seus membros, acompanha o parecer do relator e vota pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei, sendo favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 1º de julho de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Urnes de Camargo, presidente. Lauro Mauro, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Parecer ao projeto de lei 1744/2019. Súmula dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da proposta orçamentária. Normas de execução financeiras a serem executadas pelo município de Cruz Machado no exercício de 2020 e da outras providências. Primeiro relatório. A propositura trata das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2020, orientando as demais à elaboração da lei orçamentária anual e sua execução, dispondo sobre as alterações na legislação tributária e estabelecendo diretrizes para despesas de pessoal e encargos. Segundo, análise e parecer do relator. Quanto aos aspectos de ordem orçamentária e financeira, entende-se que a matéria em destaque foi apresentada no prazo determinado, além de atender aos dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, estando de acordo com a Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Outro sim, constando que as ações prioritárias
e as respectivas metas da administração pública municipal para o exercício de 2020 estão em conformidade com o plano plurianual em vigor. Dessa forma, respeitadas as normas legais orçamentárias, considero o projeto legal. No mérito, o acolho. Voto pela sua aprovação. Terceiro parecer da comissão. O projeto no mérito observou os princípios constitucionais e a lei orgânica do município. Em fase do exposto, a comissão considera o projeto revestindo de legitimidade para regulamentar o objeto de que versa e opina pela sua aprovação. É o parecer. Sala das Comissões, 1º de julho de 2019. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Edson Luiz Beuro, presidente. Matheus Olucheski, relator. Luiz da Maia, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. O projeto seguirá para a votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Olucheski. Favorável. Vereador Lauro Marum. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Zeno Kaziuki. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbacher. Favorável. Vereador Márcio José Fachinheski. Favorável. Vereador Ezequiel Jungles de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jandir Milman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei sob o número 1755 de 2019. Em terceira discussão, peço ao segundo secretário que faça a leitura do parecer emitido pelas comissões competentes. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao projeto de lei 1755/2019. Dispõe sobre abertura de crédito especial e contém outras providências. Primeiro relatório. De autoria do Executivo Municipal, o projeto em epígrafe dispõe sobre abertura de crédito especial junto ao orçamento vigente no valor de R$ 104.951,34, destinados a atender o órgão Secretaria Municipal de Obras, Serviços Rurais na dotação orçamentária, equipamentos e material permanente, e junto ao órgão Secretaria Municipal de Esporte, dotação orçamentária, obras e instalações, de acordo com o artigo 1º da referida propositura. Segundo, análise e parecer do relator. A iniciativa legislativa de projetos de lei que versem sobre a abertura de créditos adicionais é exclusiva do senhor prefeito municipal, vez que tal operação implica em alteração da peça orçamentária referente ao exercício financeiro em curso. A abertura de crédito adicional especial está prevista na Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964. No caso da propositura em tela, deve necessariamente ser aprovada por maioria simples de votos, presentes a maioria absoluta dos membros do Legislativo, conforme preconiza a Lei Orgânica do município de Cruz Machado. Dessa forma, é interessante destacar que o projeto está acompanhado dos documentos pertinentes, assim como busca reparar erro material junto ao artigo 1º da Lei Municipal sob número 1663 de 2019, sendo que, ao fim, pede a revogação da mesma. No mais, aduzimos que o projeto está em plena consonância com a legislação relacionada à matéria, restando aos nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Terceiro, parecer da comissão. Entenda a Comissão de Legislação que presente a propositura é legal, não possui vícios de forma e de iniciativa, estando, portanto, apta a tramitar regularmente perante esta Casa de Leis. Deste modo, podendo o plenário soberanamente deliberar sobre o mérito
Sala das Comissões em 1º de julho de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ezequiel Junglas de Camargo, presidente. Lauro Marum, relator. Ezequiel Ortiz dos Santos, membro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização ao projeto de lei 1755/2019. Primeiro, relatório. Chegou a essa comissão através de encaminhamento realizado pelo presidente da Casa de Lei, senhor Josni Lopes, o projeto de lei de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, recebido neste Poder Legislativo na data de 13 de junho do corrente ano, conforme protocolo de número 852/2019, o qual requer autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 104.951,34. Segundo, análise e parecer do relator. Pois bem, quanto aos aspectos a serem observados por este relator, a propositura veio devidamente acompanhada com o parecer emitido pelo contador da municipalidade, certificando a existência de recursos financeiros para dar cobertura ao pedido ora requerido, bem como esclarece que o referido projeto vem corrigir a emissão de Lei 1663/2019, em razão de erro material. Dessa forma, observado o exposto no parecer contábil anexo à propositura e respeitadas as nossas leis orçamentárias, considero o projeto legal, tecnicamente correto e no mérito o acolho. Voto pela sua aprovação ao parecer. Parecer da comissão. Respeitados os aspectos de ordem orçamentária e financeira, resolve esta Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização acolher os termos do relator e, em sua unanimidade, votar pela aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões em 1º de julho de 2019. Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização. Edson Beurer, presidente. Matheus Olocheska, relator. Luiz da Maia, membro. O projeto está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, está autorizado. Presidente, eu gostaria de me manifestar, mas me dirigindo exclusivamente para o pessoal do Distrito de Santana. Nesse final de semana surgiu mais uma vez a manifestação do povo via Facebook, cobrando de nós, vereadores, o porquê da não implantação do parquinho lá no Distrito de Santana e por que não da implantação da iluminação que foi lá dita por nós que ia acontecer. Só queria esclarecer o seguinte, que essas atividades estavam previstas para serem executadas ano passado. Não foram executadas pelo Executivo Municipal. Esse ano, esse projeto veio até essa casa e ele veio com uma dotação errada, teve que ser anulado, e hoje nós estamos aprovando novamente, com certeza com os demais vereadores, essa nova suplementação, esse recurso que é das emendas impositivas do ano passado ainda, que os vereadores do Distrito de Santana alocaram para essa finalidade. Esperamos que o Poder Executivo, o mais rápido possível, possa fazer a licitação e a execução dessas instalações que lá são previstas. E gostaria de que a população entendesse, nós vereadores, de que essa parte burocrática é que faz com que as coisas sejam tão morosas e que até certas horas dá até um desânimo nisso. Seria isso, obrigado. O projeto seguirá para votação. Peço a manifestação favorável ou contrária por parte dos nobres vereadores. Iniciamos com o vereador Matheus Olocheski. Favorável. Vereador Lauro Marum. Favorável. Vereador Edson Luiz Beurin. Favorável. Vereador Zeno Kaziuk. Favorável. Vereador Luiz Carlos Matzenbach. Favorável. Vereador Márcio José Fachinheski. Favorável. Vereador Ezequiel Junglas de Camargo. Favorável. Vereador Osni Jandir Muman. Favorável. Vereador Ezequiel Ortiz dos Santos. Favorável. Vereador Luiz da Maia. Favorável. Resultado: o projeto foi aprovado por unanimidade. Declaro neste momento a palavra livre aos senhores vereadores, respeitando o tempo de 5 minutos para cada explanação. Passo a palavra para o nobre vereador Osni Jandir Milman.
Uma boa noite a todos. Eu não tenho nada a falar. Eu quero desejar um bom começo de semana e convidá-los para a próxima sessão. Boa noite. Vereador Ezequiel Jungles da Camargo. Boa noite a todos presentes, boa noite pessoal de casa. Eu vou falar aqui sobre um assunto que eu era para fazer uma indicação, mas se eu fizesse essa indicação hoje, ela ia só ser válida para a próxima sessão. Então, a pedido de muitas pessoas, eu estive essa semana visitando algumas comunidades, alguns moradores, onde pedem recuperação de trechos pequenos em estradas públicas, né? Não vou falar aqui de serviço particular. São trechos pequenos que podem ser recuperados rapidamente, né? É o caso aqui da Vicinal 5, temos 2 bueiros quebrados, é questão de meio dia de serviço. Essa estrada tem transporte escolar, tem escoação de safra, inclusive erva mate. Temos a Vicinal 3, também alguns trechos quase intransitável, tem também transporte escolar. Lembrando que o transporte escolar nesses trechos são feitos por ônibus da prefeitura, porque se fosse feito por ônibus terceirizado, eu tenho certeza que já tinha parado o transporte. Porque os terceirizados, eles têm um contrato, e no contrato tem as cláusulas dos seus deveres e das suas obrigações, assim como a prefeitura também tem os seus deveres e as suas obrigações. Mas como é o ônibus da prefeitura, provavelmente, eu já conversei com alguns motoristas lá, eles estão fazendo sacrifício para não deixar os alunos sem aula, mas os trechos lá estão intransitáveis. Barro Branco, mesma forma, alguns trechinhos que precisam ser recuperados. Palmeiral, trechos pequenos. A Fazenda Araucária, um caso que já foi para o Ministério Público, tempos atrás, por causa de 500, 600 metros, e se não for tomado providências, novamente vai para o Ministério Público. Isso é o que os moradores de lá pedem. Colônia Nova, 1.500 metros de entrada de estrada pública, 8 famílias que não têm quase acesso para sair na estrada principal. O carro pequeno não passa. Então são coisas, gente, pequenas que dá para fazer, questão de 1 hora de serviço. Um dia de serviço eu teria que fazer todo esse serviço que eu citei aqui. Então se eu fosse pôr numa indicação, eu teria que pôr tudo junto. Mas essa indicação ela só ia ser válida para a semana que vem. Então eu estou fazendo esse pedido aqui na Palavra Livre. Espero que essa minha fala chegue até o prefeito e o secretário de obras e eles tomem essas providências. E também com relação às estradas principais da Fartura e da estrada do Gavazone ao Santana, que também foi feita há pouco tempo e precisa de reparos. Reparos esse que, devido a essa chuva, dá muito buraco e precisa ser recuperado. Mas também é questão de um patrulhamento aí que faz, eu diria que 1 dia de serviço. A gente conversando com o secretário de obras, ele nos fala que não tem patrulheiro. Precisa-se urgentemente contratar um patrulheiro. Então eu queria pedir ao prefeito, que eu acho que com 4 advogados que tem na prefeitura, não é possível, gente, que não ache uma brecha na lei para contratar um patrulheiro. Nós aprovamos dias atrás aqui um projeto de PSS, onde diz que por calamidade pública o prefeito pode tomar iniciativa e contratar. Eu acho que tem casos que já está quase chegando nessa situação. Mas se consegue contratar um funcionário para outros cargos, como comissão e sei lá o quê, por que não pode contratar um patrulheiro? Então eu pediria aqui, humildemente ao prefeito, que atendesse o secretário de obras, porque ele diz, o secretário de obras, que ele acredita que tem solução e pode ser contratado um patrulheiro. Então que o prefeito atenda o secretário de obras nesse sentido, contrate mais um patrulheiro para que possa dar solução nesses problemas que a nossa municipalidade está enfrentando no interior de Cruz Machado. Seria isso, muito obrigado. Vereador Lauro Maro. Mais uma vez, boa noite a todos. Quero apenas me referir diretamente ao funcionalismo público municipal. O que nós temos aqui sendo aprovado, os 2,5% de reposição da inflação. Eu só quero dizer que nós vamos verificar junto com a assessora jurídica para que nós possamos, no parecer, na comissão, relatar essa situação da inflação dos demais funcionários
que é parcial apenas, está sendo reposta, e também relatar da situação do piso salarial nacional em relação aos professores. Então, nesse sentido, eu só quero dizer que vamos relatar isso e fazer constar dessa forma. Sabemos que o município, nesse momento, não tem condições de, através da demonstração financeira, fazer o repasse da inflação na sua integralidade, mas também percebemos que o município, através do executivo, não está levando a sério a questão da austeridade. Percebe-se que há contratações que são questionadas por muitos, embora ele tenha o poder de fazer da forma como ele achar conveniente. Seria isso, obrigado. Vereador Edson Luiz Beurin. Boa noite a todos. Queria agradecer a presença das pessoas que nos acompanham aqui na sessão e das pessoas que nos acompanham de suas casas. Com relação aos reajustes, eu já havia me manifestado na semana passada na discussão do projeto. Acho que o município deveria fazer isso em tempo hábil, em todo o ano, quando é o período de fazer o reajuste. No caso, esse que está sendo feito agora, ele tem 1 ano de atraso, né? Porque considerando a lei de 2016, que foi ampliado para março, a data base, e nos outros anos o reajuste foi passado no mês de maio. Enfim, não é contento de todos, a gente sabe, e o pior de toda essa situação ainda é que a gente vê que, além de alguns funcionários, que são cargos efetivos, são cargos de concurso, estarem fora de função, o prefeito contrata cargos comissionados que não vão cumprir também com a função conforme está na descrição lá no site da prefeitura. Por exemplo, uma revolta que teve aí semana passada, se não me engano foi publicado no dia 24 do mês de junho, a contratação de um coordenador municipal de educação e cultura, que ele está trabalhando no prédio da prefeitura. Se for ver a função desse coordenador, ele teria que trabalhar lá com a banda municipal. E ele não está cumprindo com a função dele, então. Sem levar em consideração que havia a proposta, no mês de março, de regularizar toda a situação do município. Teve aqui uma declaração que foi trazida para os vereadores no dia 11 de fevereiro, a qual, num dos itens aqui das medidas de austeridade, que nem foi comentado pelo vereador Lauro, acerto nos cargos em desvio de função até o mês de março, colocando todos em seus cargos conforme concurso público. E a gente sabe que isso não aconteceu, e se aconteceu, durou 15, 20 dias no máximo. Depois já os cargos voltaram a ficar fora de função, os funcionários públicos fora de função, alguns, não são todos, né? E as medidas, na verdade, não tiveram efeito. O que o município fez foi baixar um pouco a folha de pagamento, se não me engano, baixou de 56 para 54, mas a partir do momento que chegou aonde o Tribunal de Contas permite ainda que o município tenha as suas negativas, recupere as suas negativas, já voltaram as contratações de novo, desses cargos em comissão. Assim, impossibilitando o reajuste da inflação, que não é ganho real, não é aumento de salário, é simplesmente o reajuste. E não é só uma insatisfação dos funcionários, mas nossa também, porque a gente sabe que existe um empenho, existe uma dedicação, e isso acaba não sendo reconhecido. E as coisas vão aumentando. Se tudo subisse de acordo só com a inflação, mas a gente acompanha e sabe que isso não vem acontecendo. Então o salário, na verdade, vai virando em nada. Então o que o prefeito teria que fazer é fazer isso dentro do ano, porque esse 2,5 que ele está dando agora, a inflação de 2017 foi 2,07, ele não é o mesmo valor já do ano passado. Esse dinheiro já desvalorizou com os aumentos que teve. E ainda assim vai ficar uma diferença de 3,03% só do índice da inflação, sem ganho real. E essas contratações, logicamente que os funcionários acompanham o site da prefeitura, eles veem e não estão contentes com isso. Aí acontece, parece que isso é direcionado, né? Porque fulano de tal foi contratado. O prefeito tem a liberdade, isso foi explicado para as pessoas, de contratar quem ele quiser. Agora ele poderia no mínimo contratar
a pessoa e colocá-la dentro da função que ele contratou. Né? Já que ele não consegue regularizar toda a situação de todos os funcionários, deixar todo mundo na sua função, e isso vai gerar de novo precatórios, vai gerar ações judiciais contra o município, que o município nunca ganha, sempre perde. Né? E ainda a outra situação que também acontece, que o município perdeu os prazos dos aposentados, eles voltaram a trabalhar, então tudo isso incide, os prazos dos recursos, tudo isso vai incidir onde? Na folha de pagamento, no limite, e daí não podendo dar o reajuste. Mas acho que tem que ter uma conscientização, isso é da administração mesmo, de cuidar para que isso aconteça. Ou saber por que isso está acontecendo. Né? Porque a gente não vê necessidade, de repente, tinha uma pessoa na função, foi mandado embora, e depois, um mês e meio depois, foi contratado outra pessoa na mesma função. Então, que maneira que é essa de reduzir os custos, os gastos do município? Então não dá para entender realmente, e eu entendo a revolta dos funcionários públicos com esse reajuste de 2,5%. Então seria isso, obrigado, boa noite. Nada mais a tratar, declaro encerrada esta sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, dia 8 de julho de 2019. Boa noite a todos.